Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Bom dia, está no ar mais uma edição do programa Opinião Agora, desta quarta-feira, 22 de maio. Vamos conferir o que foi notícia nos principais jornais da cidade. A Tribuna Piracicabana. Após um ano, a HFC já prepara 5º transplante de coração. Desde o primeiro procedimento, realizado ano passado, o Hospital Fornecedores de Cana já realizou 4 transplantes, 3 homens e 1 mulher, e já prepara a 5ª cirurgia, tornando-se referência na região. Compromisso por melhores condições ao trabalhador em canteiro de obras. A MRV Engenharia assinou ontem a adesão de 3 canteiros de obra na cidade ao Compromisso Nacional para Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho na Construção Civil. Com isso, os canteiros se alinham aos propósitos do compromisso, que são aprimorar as práticas de trabalho, segurança e qualificação pessoal, além de instituir em suas obras a figura do representante sindical. Jornal de Piracicaba. Passagem para elevador panorâmico vai custar até R$ 2,50. O uso do elevador panorâmico instalado na nova ponte do Mirante, Caio Tabajara Esteves de Lima, deve custar até R$ 2,50, segundo estimativa da Prefeitura de Piracicaba. O projeto de lei que permite a concessão do uso do espaço turístico do Alto do Mirante, que compreende o elevador, foi aprovado em reunião extraordinária pela Câmara de Vereadores. Ainda no Jornal de Piracicaba, paciente acusa enfermeiro de suposta agressão. Um paciente de 53 anos diz ter sido vítima de agressões cometidas por um funcionário da UPA, Fortunato Losso Neto, no Piracicamirim, no momento do seu atendimento. Ele teria recebido socos no peito e nas costas dentro de uma sala. Gazeta de Piracicaba. Piracicaba terá 90 atrações na virada. Cidade vai respirar arte e cultura a partir das 18 horas deste sábado, quando recebe nos vários palcos artistas locais, nacionais e internacionais. Explosão de caixas. Houve 2 trocas de tiros entre marginais e a polícia, mas o bando conseguiu fugir. A cidade de Mombuca, com cerca de 4.000 habitantes, teve a pacata rotina modificada por volta das 22 horas de anteontem, quando uma quadrilha explodiu os caixas da única agência bancária da cidade. E você já conhece a fanpage do programa no Facebook? Então acesse facebook.com/opinião agora. E para conferir o meu look de hoje, acesse facebook.com/Anique Boutique. Anique com 2 N's e K. Vamos conferir como fica o tempo e a temperatura nesta quarta-feira. Céu com muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e também à noite. A temperatura máxima chega a 27 e a mínima a 17 graus. E já após o intervalo, nós conversamos com representantes da Faculdade Dom Bosco, Homero Colinas, que é Relações Públicas da faculdade, e também com o professor e coordenador do curso de TI, o Pedro Grosso. É já após o intervalo. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso.
Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da Sedema. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora e eu entrevisto agora Homero Colinas, que é formado em Filosofia e também Pedagogia, com mestrado em Educação e Relações Públicas da Faculdade Dom Bosco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, professor. Obrigado, Alessandra, pelo convite, por estar aqui. Um bom dia a você, bom dia também à cidade de Piracicaba. Bom, antes eu queria dizer que é uma grande honra entrevistá-lo, porque o Homero foi meu professor de filosofia na escola Jorge Cury. É um grande prazer mesmo, professor. Prazer meu, retomar, rever os alunos, ver que eles estão aí no mercado, atuantes, uma satisfação muito grande para a gente. Para mim também. Bom, vamos falar então da Faculdade Dom Bosco. Eu gostaria que a gente começasse contando um pouco da história da Faculdade Dom Bosco, que na verdade é um sistema de ensino que está presente em 127 países. Isso é novidade para mim. A Faculdade Dom Bosco, ela faz parte de um complexo maior, que é a rede Salesianos no Brasil e no mundo. Ele está em 127 países, se não tiver mais agora, nesse momento, o último dado que eu tinha. Mas compreende uma história que nasce no século XIX, na Itália, com Dom Bosco, fundador da congregação salesiana, e que se expande depois para a América, para a Patagônia e Rio de Janeiro, e assim se estende hoje para todo canto do mundo. A Faculdade Dom Bosco, ela nasce em 2004, aqui em Piracicaba, já guiada por uma história do Colégio Dom Bosco, que está na cidade desde 1950, mas que também se vincula a uma IUS, uma instituição do ensino superior das universidades salesianas, e que está próxima aqui da nossa região do Unisal de Americana. Então, ela nasce guiada por uma história de Dom Bosco em Piracicaba, mas se conecta a um ensino superior vinculado às IUS, instituições universitárias salesianas, que pertence já a nível de Brasil e a nível mundial. São 67 instituições de ensino superior no mundo vinculadas às IUS, da qual a faculdade pertence. E quando, com o lançamento dos cursos superiores, quais foram os primeiros cursos? Ou já nasceu com os 4? Não, a faculdade nasce então em 2004 com o normal superior, característica daquele momento. Depois houve toda uma solicitação para a transformação dos cursos normal superior para pedagogia, da qual a faculdade Dom Bosco vai fazer esse trânsito para normal superior para a faculdade de pedagogia, e nasce também com o curso de administração. Posteriormente, então, vão se abrir os cursos de sistemas de informação e ciências contábeis. E hoje a faculdade tem quantos alunos nesses cursos totais? Hoje a faculdade tem por volta de 500, 550 alunos. E os valores, a gente sabe que o colégio é uma instituição com valores muito tradicionais. Todo esse valor tradicional também, o perfil, o pilar também do ensino superior? Perfeito, Alessandra. Interessante a pergunta. Interessante que o MEC ele tem incidido sobre as instituições de uma forma bastante dialogal e muito propositiva nessa perspectiva. A ideia é que se abra um curso com uma característica própria, com uma identidade própria. E toda vez que uma instituição como a Faculdade Dom Bosco
propõe um curso novo, ela tem como diferencial a sua filosofia, os seus valores, baseado nos valores da Igreja Católica, mas do cristianismo, mas que se traduz num tripé, que sustenta todo o fazer pedagógico dentro da faculdade. E esses valores ou essa pedagogia salesiana está vinculada em 3 dimensões. Uma delas é a religião, talvez daí esteja esse vínculo mais tradicional, mais fortalecido. A religião não entendida como um espaço catequético, de catequese, de formação para a igreja, mas um espaço de diálogo da interdisciplinaridade, da formação humana, para o respeito, para a ética, para a solidariedade, um humanismo propriamente dito que vai fortalecendo não só os laços entre os alunos, mas fortalecendo também a própria profissão, a próprio fazer do aluno quando atuante nesse mercado, nesse mundo do trabalho, né? Nem mercado a gente gosta muito de chamar, mas esse mundo, nesse universo do trabalho, de onde cada vez mais também tem solicitado aos alunos, aos profissionais que adentram a esse mercado, esse mundo do trabalho, que tragam para o mundo do trabalho características, valores que viabilize um novo formato de trabalho que o mundo hoje tem solicitado, o mundo globalizado, mundo flexibilizado, nesse contexto onde as profissões se dialogam. Então, é preciso que o profissional dialogue com o outro, que trabalhe com projetos, compartilhando as suas ideias, aceitando a ideia do outro, dividindo suas opiniões, atuando em projetos maiores. Então, a religião hoje é entendida na formação de valores que passam pelo viés que hoje o mundo do trabalho tem solicitado intensamente. Outro pilar da formação salesiana e que nos faz diferente naquilo que a gente se propõe é a razão. Uma razão científica, uma razão baseada na pesquisa, uma razão baseada num estudo sério, com profundidade, onde os professores deles é exigido profissionalismo, exigido estudo permanente, uma formação contínua, para que, atualizados e com um pé também no mundo do trabalho, possa levar para a academia a sua experiência profissional, dado todo o contexto de movimento que o mundo do trabalho faz hoje, nada para em pé, tudo se transforma constantemente. Então o professor está lá atuando no mundo do trabalho e ao mesmo tempo buscando uma formação permanente, o que faz da razão como pilar algo extremamente forte dentro da formação. Por último, compondo os 3 pilares da formação salesiana e que identifica, que nos faz únicos naquilo que a gente faz, é uma palavrinha italiana, amorevolezza, que significa cuidado, carinho, atenção, que o professor, o gestor, o colaborador, seja ele da área de informática, seja ele aquele que cuida da parte técnica, o professor, seja a recepção, seja a telefonista, enfim, a bibliotecária, todos na faculdade precisam estar imbuídos dessa amorevolezza, desse cuidado, dessa atenção, não com o cliente, mas com a pessoa, com o aluno, com o ser humano que está ali. E isso deve ser o diferencial também dentro da instituição, né? Isso é revelado, muitas vezes, nas avaliações que a gente faz, ou nas não avaliações, mas no contato diário com o aluno, ele revela que algo diferente na faculdade, né? E esse algo diferente muitas vezes não sabe nem traduzir o que é, mas quando você começa
a buscar as razões do que ele entende como diferente, ele chama atenção para a amizade dele com o professor, a relação dele com os outros alunos. É fomentada essa relação de proximidade, de família, de amizade, que o faz entender que há uma receptividade diferente dentro da faculdade, né? Diante do mercado de trabalho e dos estudantes que aí no decorrer da história profissional do senhor com certeza já deve ter reencontrado, é um desafio colocar a importância do afeto nas relações de educação e que isso se transfira para o mercado de trabalho diante de um mercado tão competitivo que a gente enfrenta hoje. Como que esse profissional que tem uma formação mais afetiva consegue, vamos chamar de sobreviver no mercado tão competitivo? Esse é o grande desafio. E se não fôssemos tentados por esse desafio, se não procurássemos lidar com esse desafio, talvez poderíamos fechar as portas, porque não teríamos nada para oferecer aos nossos alunos que nos desse a razão de existir. Então, entendo que há pouco tempo atrás a questão do afeto no mundo do trabalho, nas relações trabalhistas, ela era e é ainda algo dispensável, poderia dizer assim, porque como algumas pessoas gostam de pensar, me parece que concorrente bom é concorrente morto, e aí afeto e trabalho parece que são coisas que não coadunam, não se pertencem, não podem trabalhar junto. No entanto, todos nós, eu, você, quem nos assiste, tem clareza de que a gente permanece num trabalho por um determinado tempo, até para ganhar dinheiro, mas a gente não fica para sempre ali, se ali não for um ambiente agradável, gostoso, afetivo, de troca, de pertença, enfim, de todos esses valores que estão por trás dessa questão afetiva. Então, penso que a gente vende alguma coisa para alguém, a gente vende pela primeira vez, mas a gente não fideliza ninguém se as relações não forem verdadeiras. Então, por mais que alguns profissionais entendam que a competição ela se dá na base do tirar, do absorver, do subtrair do outro, me parece que o cliente ou o usuário ou a pessoa em si que vai adquirir um determinado produto, ela se efetiva naquele comércio, naquela empresa, naquele trabalho, quando existe ali uma relação verdadeira, afetiva. Vale isso para as amizades, vale para o casamento, vale para o mundo do trabalho, penso eu, né? Então, as relações necessitam mesmo serem mais humanizadas, na verdade, né? No mercado de trabalho, a gente percebe isso, quando a gente vai a alguma empresa, tem um atendimento no comércio, que muitas coisas acontecem de forma mecânica. Eu acho que talvez essa proposta de incluir o afeto na educação muda a história realmente, né? E penso que na sala de aula ela é muito complexa, essa relação do afeto, da amor-borboleta, do cuidado, ela se dá desde daquilo que é visível, da relação do professor, do respeito à ideia do aluno, respeito à opinião do aluno, sem que os objetivos não deixem de ser atendidos, porque às vezes eu posso ter uma opinião atravessada, mas eu preciso mostrar também para o aluno que existem outros pareceres, outros pensamentos, outros autores que também olham sobre outro foco, e aí o aluno também precisa sair do lugar que está para caminhar para um lugar próximo, diz o autor, né? A gente precisa caminhar para a zona de desenvolvimento proximal, de onde a gente está para onde a gente quer ir. E o professor tem que fazer essa caminhada com o aluno, e isso não é desrespeito, mas a produção científica, ela tem olhares que precisam ser atendidos, atentados, né? Então vai desde essa relação científica, mas passa pela amizade. Eu acho que a questão do afeto na pedagogia de Dom Bosco, ela se dá não especialmente em sala de aula,
ela se dá especialmente fora da sala de aula. Então, Dom Bosco entendia que se conhece mais o aluno no pátio do que na sala de aula. Então, é solicitado ao professor que caminhe com o aluno no pátio, que esteja com ele no futebol, que esteja com ele na cantina, que esteja com ele na acolhida da chegada em sala de aula. É nesses espaços fora da sala de aula que as pessoas se revelam como elas são e às vezes você compreende um processo pedagógico um pouco melhor a partir dessa relação fora do espaço de sala de aula. O que a gente vê também é essa questão da tradição já do colégio também transferida para a faculdade, né? Provavelmente também tem alunos que já foram alunos, mandam os filhos, e hoje tem filhos que estão na Universidade Dom Bosco que viveram toda essa tradição. O clima me parece muito familiar, essa questão de família, como que é a participação também das famílias no âmbito quanto faculdade, não só como colégio? Certo. Primeiro que a gente tem professores na faculdade que são ex-alunos do colégio, né? Entraram na educação infantil, hoje são professores da faculdade. Então, é uma casa em que acolhe, de fato, as pessoas e não dispensa, né? Dificilmente a pessoa fica para sempre, né? A não ser que ela queira ou a circunstância obrigue algumas políticas mais agressivas. De toda forma, é de fato uma herança do Colégio Dom Bosco que se perpetua. Aí a sua segunda questão... que essa relação familiar, né, que a gente percebe no ensino infantil, ela também existe de alguma forma? Isso é estimulado aos alunos também da graduação? E pós-graduação também, né, que a gente também vai falar sobre isso. Eles, tanto é que são estimulados que, bom, o aluno está numa fase de formação e ele está numa fase ainda de testar, de fato, a fala do professor e aquilo que o mercado tem proposto, ele está avaliando ainda. Traz para dentro da sala de aula aqueles desafios que ele tem lá fora. Traz e traz também modelos de gestão que atua sobre o modelo de formação, de ensino que você vai propondo, né? Então, modelos de formação, de gestão diferentes que ele vai recebendo e vivendo no mundo do trabalho atuam também sobre a formação dele. Então, muitas vezes o aluno tenta traduzir um pouco isso para o mundo do trabalho, como também traz de lá para cá. E acaba também tendo as referências familiares, né, da educação que ele recebeu em casa, para também o mercado de trabalho, e entende aqui o mercado de trabalho a partir dos princípios que ele tem enquanto essa educação que ele teve em casa. De repente ele se confronta com uma outra proposta de uma educação de ensino superior, com uma proposta de humanização, com uma proposta diferente do que aquilo às vezes ele ouviu em casa. Olha, você tem que ir para o mercado de trabalho, ganhar o mundo, e às vezes alguns valores acabam ficando para trás no desejo de ser bem sucedido apenas, né? Então é nesse sentido que eu penso, a família também influencia, mesmo a gente sabendo que a pessoa tem lá seus 18, 19 anos, a família também de alguma forma é convidada a participar de alguma forma desse processo de entendimento mesmo, da valorização da humanização nesse processo. O ensino superior, ele não sei por conta do que, mas tradicionalmente a família acaba se afastando do espaço universitário. A gente tem algumas ações dentro do ensino superior que são atrativos para os pais, né, e que de forma natural acaba trazendo os pais. Por exemplo, a gente tem agora nessa semana, dia 23, na quinta-feira, portanto, um sarau e a primeira mostra de práticas pedagógicas. As alunas da pedagogia, em especial, são convidadas a mostrar o que produzem dentro do curso de pedagogia, e essa produção ela incide sobre o repensar a metodologia, a didática nas escolas públicas, particulares, creches, enfim, que as alunas atuam. Então elas desenvolvem materiais pedagógicos
que trazem uma contribuição diferenciada no ambiente educacional que elas atuam. Então, essa é a mostra. Como também são convidadas a apresentar no mesmo dia um sarau, onde é posto ali em público as suas habilidades musicais, artísticas, de dança, enfim. E nesse dia os pais são convidados, parentes, familiares e comunidades são convidados a assistirem, presenciarem, visualizarem o que os seus filhos estão produzindo, fazendo lá. Uma outra atividade, por exemplo, essa semana, dia 24, na sexta-feira, até um convite que lanço, né? Temos o Café com RH, um projeto que oferece aos gestores das empresas, principalmente aqueles que atuam na área de RH, uma palestra. Já estamos na 4ª edição. Então, esse ano é uma palestra com a professora Rosa, que trabalha na Caterpillar já há 30 e poucos anos, na Kibon e outras empresas grandes, e que vem falar justamente desse assunto, que é responsabilidade social e se a empresa consegue hoje viver, atuar no mercado, ganhar mercado, se não tiver ética. Então, quem sobrevive hoje no mundo globalizado, competitivo, é isso um pouco que a Rosa vem discutir. Com a experiência já de 30 anos atuando em responsabilidade social, dizendo para os alunos, falou, olha, as empresas estão aí, nascem e sobrevivem por pouco tempo. Se não tiver ética, se não tiver uma boa relação com os stakeholders, com o pessoal que está envolvido tanto na matéria-prima como lá o consumidor final, como o seu público interno, se não houver uma relação ética, essa empresa provavelmente não subsistirá, né? Uhum. Então, a gente oferece sempre uma fala assim, ou uma mesa, já houve uma mesa mais ampla, o prefeito já foi conversar sobre perspectiva, e a partir dessa conversa com os alunos e o pessoal de RH das empresas, a gente, no segundo momento, faz um café com RH, onde são convidados a um cafezinho e nessa cafezinho uma troca, não só de cartões, mas os alunos também apresentam o curso, o pessoal de RH apresenta os conteúdos que a gente oferece na faculdade, para que até o pessoal de RH possa se dar conta de que existe um profissional preparado do ponto de vista técnico, mas um profissional também, humanamente falando, diferenciado, que sai da faculdade para atuar de uma forma diferenciada no mercado, né? E cada vez mais essa questão social é muito presente dentro das empresas, não é? Para se sobreviver mesmo no mercado de trabalho não basta apenas conhecimento técnico, né? Conduta vale muito, com certeza. Eu gostaria, professora, que o senhor falasse sobre a estrutura da faculdade hoje. Ok. Ela está localizada no Dom Bosco Assunção, talvez um pouco mais conhecido do que a faculdade, na Rua Boa Morte, próximo da Estação da Paulista, e tem uma área grande que ocupa o mesmo espaço do colégio, porém com salas preparadas para a faculdade, que de fato atua especialmente na parte noturna, à noite. Há uma biblioteca extremamente ampla, que é utilizada, 4 laboratórios, que depois deixo o professor Pedro dizer um pouco do ponto de vista técnico desses laboratórios, e da qualidade desses laboratórios oferecidos aos alunos, em especial o curso de sistemas, mas também os outros cursos têm software específico que são colocados nos laboratórios para desenvolvimento de outras atividades dentro de outros cursos. Temos um pessoal que atua na área técnica, onde distribuem projetores, máquinas, tecnologia, para que o professor possa atuar com toda a adequação à contemporaneidade. Temos 2 auditórios que acolhem cada uma média de 120 a 100 alunos cada auditório, para atividades também em sala de aula. Temos uma grande capela que é utilizada todas as semanas, toda terça-feira a gente tem atividades de cunho
religioso para os alunos, aqueles que querem um atendimento religioso, os padres estão presentes para esse atendimento, como também uma missa semanal para aqueles que querem participar durante o intervalo, uma coisa bem rápida, bem familiar. Temos uma área coberta gigantesca, são acho que 4, 5 quadras cobertas que temos, onde se desenvolve também atividades para os alunos, tanto de esporte como também atividades de cunho acadêmico, como a semana acadêmica dos cursos e uma semana acadêmica integrada, onde a gente tem uma feira de negócios que acontece num desses espaços aí, onde consegue acolher tanto projetos dos alunos como também empresas da cidade. Enfim, são praticamente 50 professores que estão atuando diretamente com os alunos, uma média de 16 a 20 salas toda noite ocupadas pelos alunos, pelos acadêmicos, né? Então tem um espaço físico bastante bom e bastante bem avaliado, não só pelos alunos, mas também muito bem avaliado pela UMEC, quando ele encaminha suas comissões para visita em loco. Os ambientes são sempre muito bem avaliados, porque uma das coisas que os salesianos primam é pela qualidade dos ambientes. O ambiente educa. Se o ambiente for feio, a educação é feia, tudo é feio, né? O que acontece ali é feio. Acho que um dos problemas da educação brasileira é que a gente não cuida dos espaços como a gente cuida da própria casa. A casa bem arrumada, organizada, as coisas no seu devido lugar, no seu determinado horário. Essa rotina, essa organização, ela é educativa. Você vai trabalhar numa empresa, existe organização, senão as coisas não saem, não chegamos a objetivo nenhum, as pessoas se atropelam e a gente não produz com maior eficácia. Podemos ser eficientes, bonito no que fazemos, mas não serve para nada, né? Então, a educação tem que ser bonita, mas tem que ser eficaz, né? E os alunos, estão fazendo bonito, os alunos que já se formaram desde que a faculdade foi fundada? Você tem um panorama desses alunos, como que tem sido aí no mercado de trabalho? Onde estão os nossos filhos, sim, né? Sim, pois é, tá muito bonito aí. A gente já tem 4 turmas formadas, praticamente 3 turmas formadas dos cursos todos, né, de 3 anos que estão formando alunos, e alguns deles já estão nos retornando, né, estão voltando a visitar, inclusive dando palestra, dando mini cursos, né, em especial o curso de Sistema de Informação, onde a gente caminha também para a área de serviços, né, são verdadeiros empreendedores. Ao final do curso eles montam um projeto que na verdade é um projeto, é um plano de negócio, muitos deles transformam aquilo num negócio e acabam se tornando empresários, dada essa dinâmica no trabalho hoje, em especial no sistema de informação ou administração. E muitos deles já têm vindo para o curso, dar mini curso para os colegas, né, dado o olhar que tiveram para um software, entenderam, né? Aquilo tudo tiveram, foram praticar, na verdade. Outros, por exemplo, no caso de pedagogia, que o empreendedorismo é menor, do ponto de vista de montar uma escola, de começar uma escola, exige uma compreensão da legislação, exige outros elementos que torna a possibilidade de um empreendedorismo diferente, né? Mas voltam dizendo das suas experiências pedagógicas, né? Como que eu atuo como pedagogo. Então somos chamados a relatar para os colegas, para os alunos agora, né? Como foi sua passagem dentro da faculdade e como isso de fato funciona na prática. Que bom. A gente já vai, apesar de novos que somos, de bebês que somos enquanto colocar pessoas no mercado, formar pessoas para atuar no mercado, algum resultado a gente já começa a colher. Isso que é importante, sempre.
Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vou me despedir nesse bloco, que no próximo bloco eu converso com o Pedro Grosso. Okay. Muito obrigada. Muito obrigado, Alessandra, pela oportunidade e sucesso para você. Viu? Bom, após o intervalo, então, como eu disse, eu converso com o coordenador do curso de Sistemas da Informação da Faculdade Dom Bosco, o professor Pedro Grosso. É daqui a pouco. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora e neste bloco eu converso com o professor Pedro Grosso, que é coordenador do curso de Sistemas da Informação da Faculdade Dom Bosco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Professor, seja bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer participar do programa. Bom, Sistema da Informação, computação, informática, o mercado realmente se transformou, né? De um tempo, a gente falava há pouco sobre como era a característica desse profissional que ficava numa salinha lá dentro da empresa, o pessoal do TI, né? Que ficava escondidinho. Hoje não, mudou tudo. O que aconteceu? Essa transformação veio a partir do quê? Hoje, a tecnologia de informação está integrada na empresa, né? Ela faz parte da gestão. Uma empresa competitiva é aquela que trabalha bem o sistema de informação, que usa a tecnologia a seu favor. Né? Então, hoje é possível um gestor tomar decisões num aeroporto, não é? Com seu dispositivo móvel, porque ele tem ali informações de toda a empresa, da área econômica, da área de produção, da área de recursos humanos, da área do mercado, da concorrência, tem tudo ali à mão. Né? Então, você tem razão, hoje não se fala mais em diretor de CPD, né? Que é a denominação que tinha antigamente. Isso mesmo. Né? Hoje se fala, hoje é um profissional integrado, né? Especialmente no caso de sistemas de informação, que é o curso que a Faculdade Dom Bosco tem, né, nessa área. Ele é um profissional totalmente atento para a questão da gestão. Né? Nós temos as disciplinas de Teoria Geral de Administração, de gestão de projetos, de economia, quer dizer, um profissional, comunicação empresarial, é um profissional, além de dominar a tecnologia, ele é capaz de inserir nesse contexto aí de informações disponibilizadas em qualquer dispositivo, né, em qualquer lugar e a qualquer momento, né? Porque houve um grande boom, acho que em decorrência das redes sociais, da importância que a gente dá hoje e não vive mesmo sem. Como o senhor disse, no aeroporto você tomar uma decisão, você precisa mandar um e-mail, você precisa responder alguma coisa. E a gestão da informação, que também está disponível, precisa de um profissional que coloque as regras desse jogo, né? Porque não adianta desenvolver e não saber como gerir, né? Exatamente. E é o que eu falei, ele tem que integrar, ele tem que estar integrado a toda a estrutura organizacional, né?
Então é um profissional que tem que ter uma formação ampla. Né? Você muda muito o perfil. Antigamente, alguém que gostasse de mexer com o computador, né? E trabalhar com a máquina só, né? Ele tinha uma inserção no mercado muito maior que vai ter no futuro. Quer dizer, no futuro esse profissional não vai existir. Né? Não adianta você dominar a máquina e não conhecer o mundo que o cerca, né? Esse mundo globalizado, esse mundo competitivo, né? E como você falou, hoje a gente usa mídias sociais não só no dia a dia, tá, as pessoas, mas no mundo corporativo também. Sim, com certeza. Né? Então, esse profissional tem um perfil diferenciado. E a Faculdade Dom Bosco, por exemplo, ela está atenta a essa questão. Né? O MEC já aprovou novas diretrizes curriculares para os cursos da área, né? Onde ela define bem cada um desses profissionais, são vários profissionais de nível superior. É isso que eu gostaria também que o senhor explicasse um pouco para a gente, porque dentro da área de informática e computação, existem várias denominações de cursos. Eu acho que é uma dúvida que pretende entrar no mercado de trabalho, é uma dúvida que sempre fica. O que cuida cada área, cada curso especificamente? Isso é muito importante, porque o jovem que está aí e quer estudar, quer fazer um curso superior, ele talvez não tenha esse conhecimento prévio, né? E acaba ingressando numa carreira que não é o que ele queria ou imaginava, né? Com uma restrição de mercado ou as próprias disciplinas que ele vai ver no curso, né? A questão é a seguinte: há cursos destinados a desenvolver a própria computação. Né? Se usava esse termo antigamente, que tem a computação como um fim. Né? São os cursos de nível superior pleno, são os cursos de ciência da computação, né? Que desenvolve tecnologia, desenvolve programas, desenvolve softwares. Tá. E o curso de engenharia de computação, que seria mais voltado para a área de hardware. Não foi publicado ainda, mas o MEC já aprovou novas diretrizes que o curso de engenharia de computação vai se subdividir, vai ter engenharia de software também. Então vai ter o curso que desenvolve mais o equipamento eletrônico mesmo, de automação de bancos, de empresas, e o que vai desenvolver software. E o de ciência continua desenvolvendo a tecnologia de modo geral. Esses cursos formam pesquisadores e formam mão de obra para trabalhar nas empresas que desenvolvem a tecnologia. Entendi. Então, eles têm a computação como um fim. Eles estão desenvolvendo a própria computação. O curso de sistemas de informação e os cursos de formação mais curta, como tecnólogos, eles têm a computação como um meio. Na verdade, estima-se que a grande maioria, a maior parte do mercado de trabalho está destinada a esses profissionais, porque eles é que vão levar os sistemas de informação, vão gerenciar, implementar os sistemas de informação nas empresas. E qual que seria as competências que esse aluno adquire num curso de sistema de informação? O que diferencia esse aluno do sistema de informação de um curso de formação para, enfim, atuação na área de computação? Exatamente essa integração com a área administrativa. Mas ele tem o conhecimento das outras áreas também? Nesse tem, curso? Ele domina todas as tecnologias, não é? Mas sempre pensando na tecnologia que pode ser útil ao mercado de trabalho, né? Imediata. Então é mercado imediato. O aluno tem que aprender ali as tecnologias novas. Até para instituições isso acaba sendo uma preocupação adicional, porque ela tem que estar sempre atento às novas tecnologias, né? Então esse aluno ele vai aprender programação, vai aprender banco de dados, vai aprender trabalhar com redes de computadores, mas também sempre integrando isso às demais áreas de uma empresa, né? Setor de produção, para gestão, para área de recursos humanos, etc. Né? Então é uma formação voltada para esse mercado, voltado para as empresas. Ele pode trabalhar num hospital, né? Pode trabalhar aqui na TV, né? Pode trabalhar numa grande indústria automobilística, na área de educação, numa grande instituição de ensino, porque todas elas dependem hoje da tecnologia de informação, do sistema funcionando, né? Não tenha dúvida. Então, esse profissional tem essa compreensão desse mercado, né? do sistema, do mundo corporativo e etc. É capacitado mesmo para ser um gestor, no caso. Também, para trabalhar junto com a gestão, né? Professor, como que está hoje o mercado de trabalho nessas áreas? A gente percebe que existe uma demanda muito grande em função dos anúncios, às vezes de busca de emprego, ou algum amigo, algum familiar que comenta alguma coisa. Mas, de fato, como que está hoje o mercado de trabalho para esse segmento profissional? Bom, é um mercado de trabalho
excelente, está em expansão, é evidente, por própria necessidade da tecnologia que está inserida em todos os setores, né, das empresas. Há institutos aí que fazem pesquisas sobre mercados e indicam que em 2015, para você ter uma ideia, vai ter uma necessidade, vagas ociosas nessa área na ordem de 100 mil, na área de tecnologia. É evidente que isso daí, a demanda maior é nos grandes centros, né? Não tenha dúvida. Agora, Piracicaba tem crescido e o mercado tem cada vez mais avançado. Agora, há outras questões que estão caminhando e estão ajudando esse mercado, que vai tornar ele cada vez mais forte. Antigamente, por até aquela questão que a gente estava falando anteriormente, colocava-se vagas, disponibilizava vagas no mercado de trabalho, pedindo que o profissional conhecesse uma ferramenta em específico, que era a ferramenta que a empresa estava usando. Né? E aí o que acontece? Ela deixava de selecionar, muitas vezes, uma pessoa mais capacitada. Né? Porque o profissional, a área de informática, você pode conhecer os fundamentos das principais ferramentas, né? E dominar, por exemplo, uma linguagem de programação. Se uma empresa não trabalha naquele momento com a linguagem de programação, se você der o tempo mínimo para esse profissional que é bem formado, ele vai não só dominar aquela, como vai estar apto a fazer a migração para uma outra mais interessante. Então o que acontecia? Ele selecionava o profissional que sabia mexer com aquela ferramenta naquele momento muito que ele estava fazendo. Né? E talvez uma formação muito direcionada, né? Muito técnica e direcionada, que não atendia quando a empresa precisava fazer uma mudança, por exemplo. Né? Então os setores, as empresas já estão começando a entender isso melhor. Eu acho que está melhorando muito o mercado para quem tem feito cursos técnicos e graduação, né? É evidente. Né? Outra questão, que nessa área tem uma importância, é que a profissão ainda não é regulamentada. Né? Não é como a engenharia, que lá tem o CREA, que diz o que o engenheiro pode, cada engenheiro pode ou não fazer. Né? Então, essa discussão sobre a regulamentação ou não da profissão é uma discussão muito ampla, tem muita gente que não é favorável. De qualquer forma, se você não tem uma formação específica que te gabarita, é difícil o mercado também absorver, né? Ou existe a entrada de pessoas com uma formação? Não, então, como ela não é regulamentada, a pessoa ainda, por aquela questão que eu falei, por alguém dominar uma técnica, ele é absorvido no mercado de trabalho. Né? Então, a regulamentação da profissão, que está em tramitação no Senado Federal, acontecendo, seguramente as pessoas que têm diploma de técnica e superior vão ser muito valorizadas, isso deve acontecer, né? Não tem jeito. Está faltando profissional. E vão ter essa formação mais ampla que eu falei. Né? Então, as coisas estão caminhando realmente para um mercado excepcional. E qual que é o perfil da pessoa, do estudante que resolve fazer sistema de informação? Qual que é o perfil? Que seria alguns princípios básicos que a pessoa deveria ter para realmente se dar bem nessa carreira? Bom, é evidente, eu tenho que falar aqui que o raciocínio lógico, né, um bom raciocínio lógico, pessoas que gostam de desafios, que use a lógica, né, isso é muito importante. Mas tem mudado muito o perfil. Também por conta daquela questão que eu falei, né? Antigamente procurava um curso desse, a pessoa com afinidade com a máquina desde criança, aquele que gosta de mexer, desmontar e montar a máquina em casa, né? Hoje, por exemplo, aumentou candidatos do sexo feminino, por exemplo, né? Mulheres, né? E que gostam da máquina, mas também gostam da parte do relacionamento, né, da empresa, né, e ficam em dúvida, eu vou fazer administração ou sistemas de informação? Não, eu vou aliar a tecnologia e quero trabalhar como gestor também. Então, hoje é muito mais amplo, né, esse perfil, homens, mulheres e pessoas que às vezes não tinham conhecimento prévio, não dominavam a máquina amplamente, né? Gostam do mercado, né? Gostam da gestão, gostam de desafios, né? No mundo moderno, no mundo competitivo, e querem usar a máquina em favor disso, né? Então o perfil está muito mais amplo hoje.
E isso também a gente percebe que teve uma popularização, acho que por conta das redes sociais, e o valor que acabou sendo revelado desses profissionais, que antes era velado, né? É como a gente falou no início, as pessoas que trabalhavam nessa área muitas vezes estavam reservadas no espacinho dentro da empresa, e aí veio a mídia e a gente vê muito falar de Vale do Silício, e às vezes aquele estudante se projeta também naquela condição de estar gerando ferramentas que viram um sucesso, como a gente teve o caso do Facebook, vamos supor. E isso também é observado na sala de aula? Existem pessoas com esses perfis diferentes do que era no passado? Sem dúvida, eu acho que tem esse perfil agora. Eu acho que ele está muito mais exposto, né? Um profissional que está disposto a essa exposição, né? Que nem sempre a pessoa que domina a máquina ali tem uma amizade muito forte com a máquina, gosta dessa exposição e desse contato com a sociedade, com os outros setores da empresa, né? Mas tem mudado muito, como você falou, né? O próprio Facebook e outros mídias sociais deixam claro quem são os responsáveis pelas ferramentas, né? Tá, já visto a questão do Facebook, aí teve filme, Hollywood fez filme dizendo, né? Então um grupo que se chama de nerds, né? Que montaram lá uma empresa, né? E hoje são milionários e tem ações e etc, quer dizer, então chama a atenção desses jovens, né? Hoje a tecnologia de informação, ela está integrada ao mundo, né? Em todos os setores, né? Então é um outro perfil mesmo, você tem razão. E qual que seria hoje o perfil do curso mesmo de Sistema da Informação? Quais as disciplinas específicas que esse aluno tem? Como que ele é entregue ao mercado de trabalho? Por conta do domínio das ferramentas, inicialmente ele tem aquelas matérias de matemática e de desenvolvimento de raciocínio lógico, através de disciplinas de lógica, não é? Que ele tem que, para dominar as ferramentas, construir primeiro uma base, né, em que ele entenda como funciona a tecnologia, os processos e tudo mais. Depois ele tem uma parte muito grande da área tecnológica, como eu disse, ele tem que estar atento às tecnologias novas, né, então ele tem que conhecer sobre redes, evidentemente, né, segurança da informação, que são os grandes tópicos aí do futuro, né, por causa das questões dos dispositivos móveis, né. Então ele tem que trabalhar com essas questões mais técnicas, né? E como eu já tinha dito, né, ele tem também que ter uma grande quantidade de disciplinas voltadas para a área de gestão, né? Então ele tem que conhecer esse universo. Então você vê que ele tem três partes que ele tem que integrar para formar esse profissional aí que o mercado pode contratar, que ele sabe que ele vai se inserir nesse contexto competitivo, né? E esses profissionais que a faculdade tem formado estão inseridos no mercado de trabalho hoje? Estão sendo aceitos no mercado de trabalho, não tenha dúvida. A procura é grande, os profissionais têm se qualificado, é lógico que uma pergunta que você fez, o perfil, né, de quem tem que gostar de estudar sempre. Essa é uma questão... Gostar de acompanhar as novidades também? Nessa área, ela não tem como você falar, me graduei, pronto, ponto final, agora eu vou colher os frutos, né? Você se gradua, depois continua estudando sempre, né? Por isso que daí a importância até de uma boa formação, para você estar apto a acompanhar as evoluções, né? Especializar, né? Mas eu estou nessa área, trabalhando na área de computação e informática, como professor, né, há 24 anos. Eu encontro de ex-aluno... Estuda todo dia. Que está hoje no mercado de trabalho, eles estão trabalhando muito, né, os profissionais formados pelas escolas aqui de Piracicaba estão bem inseridos aqui, realmente. Inclusive o que a gente observa, uma competição por profissional nesse segmento pela demanda, né? Tem empresas que contratam até estagiários sendo disputados por empresas, que o mercado mesmo, existe uma demanda muito grande desse tipo de profissional e é muito aquecido. Agora, falando um pouco mais sobre a faculdade, como que é a estrutura, há pouco conversava com o professor Homero sobre os laboratórios específicos para sistema de informação. Então, nós temos 4 laboratórios de informática, né, constantemente atualizados. Nós temos a atualização de 2 laboratórios nesse mês, né, porque, como eu disse, não dá para ficar com tecnologia defasada. Porque com tecnologia defasada fica difícil eu formar um profissional que vai entrar no mercado. Como é que ele vai inserir no mercado? Tem uma tecnologia e na graduação ele teve outra, né? Então ele tem que ter
os laboratórios são cuidados nesse aspecto. E uma coisa que é muito importante que o curso tem, e a gente toma bastante cuidado, é um corpo docente mesclado. Quem tem uma atuação mais acadêmica, como eu e outros, né, o professor Homero e profissionais que atuam na área, né, durante vivenciam a empresa, trabalham em empresas na área de TI, né, ocupam cargos de gerente. Nós temos gestores da IBM que dão aula na nossa empresa, na nossa faculdade. Isso traz a realidade para dentro da sala de aula então, mesmo. Um curso de Sistema de Informação, por tudo isso que eu falei aqui, por essa formação ampla e que tem que estar voltada para o mercado, é fundamental que se crie um curso com essa característica. Né? Tem que ter gente mais da educação, evidente. Né? Nós temos que... As pessoas são responsáveis por reformular a grade curricular, por acompanhar as necessidades impostas pelo MEC, né? Ministério da Educação e Cultura. Nós temos que estar atento a isso. Recentemente nós fizemos uma reforma curricular, já antecipando a reforma que o MEC ainda nem publicou. Nós sabemos que ela foi aprovada, né? Temos a aprovação pelo Conselho Nacional de Educação, isso está disponível na internet, nós já antecipamos a isso. Então temos que estar atento às diretrizes curriculares, afinal de contas o MEC é que define essas questões, e isso é importante, e quem dá as informações para o MEC são pessoas também atuantes no mercado. Então o pessoal da área acadêmica trabalha bem isso, e o profissional do dia a dia, que vai ali e leva a experiência para o aluno. Então o aluno sai já não estranhando o mundo que ele vai se inserir. Bom, o nosso bate-papo está chegando ao fim. Eu gostaria, assim, para a gente encerrar, que o senhor colocasse alguma mensagem para aquele estudante que pensa em entrar para a área de TI. O que seria o conselho para o estudante que está resolvendo lá em casa? As questões que eu falei aqui, mas que eu gostaria de pontuar. Primeiro, certifique-se de que o curso da área de computação e informática tem os objetivos que você quer, né? Que é aqueles objetivos que eu falei. Se você quer entrar no nosso mercado mais amplo, né? Trabalhar com o uso da tecnologia de informação de forma mais ampla, ou trabalhar com a própria tecnologia, né? Empresas que desenvolvem a tecnologia. Isso é importante ver, embora não se exclui quem faça um curso trabalhar no outro, especialmente enquanto ela não for regulamentada. Mas as habilidades, né? Outra questão é olhar bem a qualidade da instituição, né? Eu sou obrigado a falar isso porque é possível se abrir um curso dessa área com pouco investimento. Se você comprar um computador qualquer, hoje tem computadores baratos, você monta um laboratório com o mínimo custo, né? E abre um curso que não tem essa preocupação com o mercado de trabalho. E aquelas vagas que eu falei que vão ser ociosas, mas tem gente que vai estar fora. Tem que estar qualificado. Como é que pode isso, né? Tem vaga e você é graduado e não pode candidatar a essa vaga. Então, ficar atento a isso. Ótimo. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Prazer todo. O programa Opinião Agora termina por aqui. Acesse nossa página no Facebook, facebook.com/Opinião Agora. E se você quiser me conferir o meu look de hoje, acesse facebook.com/Anic Boutique, Anic com 2 N's e K. Nós ficamos por aqui. Para você, uma excelente tarde e até amanhã. Tchau. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.